A gente vai fazer uma apresentação aqui cronológica para quem não conhece ainda o livro e a própria vida de JK, né, que é uma vida bastante interessante para a gente estudar do ponto de vista da proexologia, da programação existencial. Então a ideia é essa basicamente, ok? Sintam-se bastante à vontade para se posicionar, para fazer questões, perguntas aí que a gente vai em frente, ok? Bom, gente, a ideia inicial é fazer aqui uma geral sobre a vida de Juscelino Kubitschek, por ser uma biografia esse livro, né, a gente entender quem foi essa personalidade, quem foi JK. JK é a sigla de Juscelino Kubitschek, né? Foi um presidente da República que esteve no poder aí, né, nesse cargo de 1955 a 1960. E ele é bastante lembrado aí até os dias de hoje como um grande referencial de político, né? As eleições passadas aí, quem acompanhou, praticamente todos os candidatos aí se apropriaram da imagem de JK para lançar os seus programas ou protoprogramas, né? Se é que a gente pode continuar assim, chamar dessa maneira, né? O Nelson Adams está dizendo aqui, Rodolfo, que o som pode aumentar ainda, se puder, tá? A gente vai fazer o possível aqui para poder falar um pouco mais alto ou melhorar o som, ok? Com relação... Alguém mais tem esse problema? Se puder, a gente vai resolvendo aqui, vai vendo quem mais tem esse problema. Bom, com relação ainda a Juscelino Kubitschek, é importante colocar que a importância de se estudar ele no contexto político é que ele é apontado até os dias de hoje como um dos maiores estadistas do continente americano e do mundo também. Essa não é a opinião apenas minha, mas a opinião de muitos historiadores e cientistas políticos que consideram ele uma personalidade bastante singular. Ele também é considerado a principal obra da vida dele, a construção e a transferência da nova capital federal, Brasília. Então, a associação dele com Brasília é muito forte e a gente vai, inclusive, mencionar isso aqui na apresentação, e no livro a gente dedica bastante parte para falar sobre essa obra dele, ok? Agora, um pouco sobre a vida de Juscelino Kubitschek, né? A gente está usando aqui os conceitos de ressoma e dessoma, ou seja, quando ele renasceu, quando ele dessomou, quando ele descartou esse corpo físico, morreu, faleceu. Basicamente, a gente fazendo um resumo aqui da vida dele, Juscelino Kubitschek ele nasceu em Diamantina, dia 12 de setembro de 1902. E aí a gente vai estudar um pouco as condições mesológicas, sociais, culturais em que ele nasceu, que foram um pouco precárias, principalmente do ponto de vista financeiro, né? E ele conseguiu superar essas adversidades bastante na vida dele. E um outro ponto também, para já colocar aqui, a própria morte dele, que foi em 22 de agosto de 1976, que foi aos 73 anos de idade aproximadamente. Oficialmente, a questão da morte dele é tida como algo acidental, foi um acidente automobilístico, de causas até hoje que são questionáveis. Quem tiver interesse, inclusive, de aprofundar sobre esse tema, existe um livro específico sobre esse assunto, que é muito interessante, que é do Serafim Jardim. Esse livro se chama JK, Onde está a Verdade? Então é um livro do Serafim Jardim, que foi inclusive uma das pessoas que eu entrevistei para fazer esse livro. Mas o livro dele, o diferencial desse livro é que ele é especificamente sobre essa questão da morte de JK, que é um ponto muito controvertido. Depois, se vocês quiserem, a gente pode aprofundar essa questão, quem tiver algum interesse, né? Envolve aí a questão política da Operação Condor, no período militar, e que se especula que a morte dele não tenha sido acidental. Essa é uma das questões que o Serafim Jardim sustenta através de uma pesquisa documental, vendo o próprio inquérito policial, a investigação da morte dele com uma série de falhas, né? Então esse é um ponto também que é importante mencionar, e só para vocês também deixarem claro que é um ponto que a gente pode aprofundar ou não, né? Aqui eu vejo do ponto de vista, como é uma palestra da Apex, que a gente está falando de programação existencial, seria interessante a gente poder aprofundar em outros pontos mais prioritários, mas quem tiver interesse a gente pode falar sobre isso depois, tá? E no livro também tem um capítulo específico sobre isso, e o livro do Serafim que a gente já indicou aqui, né? Vamos em frente então. Aí algumas questões interessantes para a gente falar aqui sobre a vida de JK, né?
qual era o contexto mesológico, familiar, em que ele nasceu, que ele viveu. O pai dele, João César Oliveira, morreu quando JK tinha apenas 3 anos de idade aproximadamente, né? E era uma família de uma condição que não tinha uma condição de vida muito boa financeiramente, né? E com a dessoma, com a morte do pai dele, a situação piora um pouco mais para a família. O pai dele, João César Oliveira, ele era um caixeiro viajante, um comerciante, né, que vivia de cidade em cidade. E a mãe dele, Júlia Kubitschek, que foi uma pessoa determinante para a vida dele, para a formação do caráter de JK, né, e uma professora muito disciplinada, e que, enfim, aí nesse caso também importa colocar a descendência para ver as influências culturais que o JK teve. Uma delas com relação por parte de pai, né, a descendência portuguesa, né, de origem portuguesa, e por lado da mãe da Tchecoslováquia, né, então uma descendência aí europeia de ambos aí, mas uma de um lado mais diferente, né? Agora, um ponto que foi positivo para a questão não sei se você está acompanhando aí, Rodolfo, né? Vocês estão comentando sobre o áudio, né? Aí vocês podem ir trocando informações para a gente poder ajustar isso daí quanto antes. Ah, sim, ok. Um ponto também que vale a pena colocar, né? Embora a condição da família de JK não tenha sido das melhores financeiramente, um ponto interessante é que a família de JK teve um bom nível cultural. Então esse foi um ponto positivo, que a família dele era de pessoas cultas. A mãe era professora primária, bastante disciplinada, e ele tinha um avô também que tinha bastante afinidade, que era o Augusto Elias, que era um indivíduo que era apaixonado por literatura, por clássicos. Então o JK ele aprendeu desde cedo a ter o gosto pela leitura. Ele, inclusive, ele lia fluentemente o inglês e francês, ele dominava alguns idiomas, e isso se deu com uma base que ocorreu desde a infância, em que ele tinha aulas particulares, em que ele tinha contato com pessoas. Já adiantando algumas questões da personalidade de JK, o JK ele era, embora tivesse o perfil que mais marcou a vida dele, seja a do empreendedor, a da pessoa pragmática, o tocador de obras, né? O JK também tinha um perfil intelectual, ele tinha um lado bom nesse sentido, desenvolvido, bem desenvolvido. E a ponto, inclusive, do JK ter lido praticamente todos os livros disponíveis em bibliotecas em Diamantina. Não era tanta coisa assim, mas de qualquer maneira ele conseguiu ler praticamente tudo que existia na biblioteca de Diamantina, e ele teve então que, para expandir mais a leitura dele, conseguir livros emprestados em bibliotecas particulares de pessoas mais abonadas, né? E ele conseguiu fazer isso daí com um sistema até interessante. Ele pegava um livro dele e ia trocando com colegas, com amigos, ou ia tendo acesso a outras bibliotecas particulares. Ele realmente gostava muito de ler. E até é interessante porque ele viu isso, a questão da intelectualidade, a formação dele, como um ponto para ele sair daquela cidade. Diamantina era uma cidade muito precária, era uma cidade na época muito complicada, em que não tinha muita estrutura, né? Luz elétrica, saneamento, a coisa era muito precária. Era uma cidade em que, na época, se chovesse, ficava praticamente ilhada em termos de comunicação, de transporte. Isso era um ponto muito difícil, né? Agora, então, no caso, continuando aqui, o JK ele teve que trabalhar desde muito cedo, né? Há um fato interessante que acontece aqui que a gente pode frisar com relação ao próprio livro, que fala também, uma ocorrência que ele viveu, em que ele começou a crescer, né, pré-adolescente. Então ele começou a reclamar um pouco da falta de comida que tinha no prato dele. E a dona Júlia, mãe dele, enfim, não podia fazer muita coisa, então ela atendeu o pedido dele, e ele começou a perceber, o JK, que o prato da mãe dele vinha mais vazio, ou às vezes ela nem almoçava, tomava só um copo de café com leite, e ele percebeu, né? Ele perguntou: mas por que você não vai almoçar hoje? Qual o problema? Não, eu não estou com fome, eu estou um pouco indisposta, eu prefiro não
eu prefiro não comer muito antes de dar aula, mas na verdade ele começou a perceber que a mãe estava abrindo mão de comer, né, para que ele pudesse comer mais. E aí ele começou a perceber que ele tinha que começar a se mexer para botar comida dentro de casa e, enfim, não sobrecarregar a mãe também. E ele começou a trabalhar com pequenos bicos, fazendo entregas, fazendo pequenos serviços que davam uma renda para a família e que ajudava nesse sentido. Bom, aí com 15 anos de idade, o que acontece? A Diamantina, a cidade de Diamantina, não tinha muitos recursos também em termos de educação. Então chegou num ponto em que ele cumpriu lá o equivalente ao ginásio e ele não tinha mais opção de estudar na cidade. A única cidade que tinha para terminar o curso de humanidades, que se falava na época, que hoje é o colegial, fechou. Então ele só tinha uma opção. Aliás, duas, né? Ou ele saía da cidade para estudar fora, o que ele não tinha condição financeira, então as famílias, os amigos dele, que tinham famílias mais ricas, saíam para estudar em outras cidades, ou ele entrava num seminário de padres que não dava diploma, mas que pelo menos ali ele ia ter uma base de estudo para poder depois fazer cursos complementares que pudessem dar para ele o diploma. E aí, enfim, evidentemente que ele teria de graça esses estudos se ele tivesse a intenção de ser padre, porque ali era um seminário, né? E ali ele se posiciona, coloca que ele não tinha intenção de ser padre, então sobrecarrega mais um pouco a família dele, porque é necessário então fazer um investimento financeiro pesado ali para ele poder estudar. E aí quando ele consegue se formar ali no seminário, ele não tem nenhuma perspectiva. E a perspectiva que ele tem de continuar estudando e para não ficar ali num emprego vamos dizer assim, que não ia possibilitar uma evolução para ele em termos profissionais, de carreira profissional, ele começa a ver na dedicação dos estudos uma forma de sair dali da Diamantina, uma forma dele conseguir o diploma e estudar medicina, que é o que ele queria. E aí então, com 15 anos de idade, ele chega numa fase da vida dele que ele vira para a mãe e fala assim, olha, eu não estou mais estudando, eu não tenho mais recursos, mas eu vou estudar em casa. Então eu vou acordar às 6 horas da manhã e eu vou até às 21 horas estudar, com intervalos, né, para ele poder comer, para ele poder descansar um pouco, mas basicamente ele estudava nesse período todo aí, no quarto dele, e ele passa por um período de vida praticamente, vamos dizer assim, antissocial, né, em que ele se dedica a estudar. A mãe dele nem acredita muito, mas ele de fato ele se disciplina e ele vai até o fim para ele poder ter uma perspectiva de estudar fora, né, embora não tivesse condição financeira. Aí ele consegue tirar o diploma fazendo cursos, provas em outras cidades, ele consegue fazendo isso com pequenos empréstimos e ajudas de amigos da família, e a mãe também chega a vender uma joia de família para ele poder viajar e fazer essas provas. E para ele poder depois estudar medicina, o que ele faz? Ele presta um concurso para telegrafista. E ele consegue, então, passar nesse concurso, e aí a rotina dele não vai ser fácil em nenhum momento a partir daí, né? Mas, basicamente, a rotina dele, quando ele entra para a faculdade de medicina, que ele se muda, então, para Belo Horizonte, porque para ele se sustentar, ele não tinha condição da família ajudar, então ele tinha que trabalhar. Basicamente, ele fazia o quê? Ele trabalhava de madrugada até às 8 horas da manhã, né? Então o trabalho dele era nesse período. Das 8 horas da manhã ele seguia para a faculdade, onde ele ficava até à tarde estudando, era uma faculdade de período integral, e ele dormia aproximadamente das 19 horas às 23 horas. Acordava e ia de novo para o telégrafo, né? Trabalhar. Não era uma rotina fácil, ele tinha que, né, estudar período integral e trabalhar ainda num período que não é simples, né, para a saúde física, tanto é que no 4º ano de faculdade de medicina ele tem que trancar porque ele tem suspeita de que ele estaria com tuberculose, que não foi confirmada depois, né? No caso ele estava com problema de saúde debilitada, né? Ele fica 6 meses afastado da faculdade, ele volta para a Diamantina, mas só para vocês terem uma ideia de como que a rotina dele era algo bastante estressante, né? Estafante, não foi algo fácil, mas era um tipo de, vamos dizer assim, de rotina aí que ele vai se habituando até o final da vida dele como
político aí, que a gente vai ver que ele continua trabalhando nesse mesmo ritmo aí, né? Vamos lá então. Qual é a pergunta aqui? O Ismar pergunta o seguinte: com tamanho de discernimento, seria o JK um projetor consciencialmente lúcido? Conhecia alguma manobra energética? Bom, Ismar, pela minha pesquisa que a gente observou, né, o JK ele tinha uma certa sensibilidade parapsíquica, contudo ele não teve muita condição de desenvolver isso. Então aqui ao final a gente vai ver, eu até considero aqui, que o parapsiquismo do JK foi um trafal. Ou seja, não chega a ser exatamente um trafar, porque ele não teve condição na vida dele de expandir essa sensibilidade que ele tinha. Então ele chegou a ter algum tipo de experiência parapsíquica, mas nada que fosse relevante ou marcante do ponto de vista de mudar alguma coisa na vida dele, de provocar alguma recim. Foi algum tipo de experiência, mas sem um conteúdo muito profundo, né? Pelo menos isso é o que passa nas autobiografias dele e também nas entrevistas que a gente fez com outras pessoas, em outras biografias. Isso daí o que a gente observou foi algo nesse sentido. Existem alguns relatos do JK em que ele, num dado momento da vida dele, ele percebeu o avô dele, a presença, né, não visual, não com clarividência, mas ele percebeu a presença dele extrafísica, e ele descreve isso daí, mas sem nenhum efeito mais, uma consequência significativa, sem um conteúdo que trouxesse alguma coisa para a ProEx dele, alguma coisa assim. Então o que a gente observa é o seguinte: ele tinha uma sensibilidade parapsíquica, ele era uma pessoa que tinha potencial, contudo a vida dele foi algo em que, vamos dizer assim, a gente vai ver depois aqui, em que ele estava num período de reparação de algumas coisas e de sair de algumas interprisões dentro do processo político, dentro do processo bélico, principalmente, do militarismo, né? Ele vai ser depois médico dentro de hospital militar, ele vai para o front da guerra, não como soldado, mas como médico, né? Para fazer assistência. Então, o que a gente observa é isso daí. Ele tinha uma sensibilidade que ele não conseguiu desenvolver, porque as circunstâncias da vida dele não permitiu isso, né? Então, é algo nesse sentido. Eu penso que para uma próxima vida, certamente ele tem um potencial aí enorme para poder desenvolver, até pelo potencial que ele tem aí de liderança, de contato com muitas outras pessoas. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Ismar. Qualquer coisa você volta a perguntar aí se não ficou claro. Quais foram a Maxi e a Mini ProEx de JK? Foi um completista proexológico? Olha, o que a gente pode dizer é o seguinte, a pergunta do Camargo, né? Eu não sei se é o homem aqui, a Camargo, né? Olha, o que a gente pode dizer é o seguinte, né? A gente pode considerar aqui algumas questões, né? A gente na Conscienciologia fala de programação existencial do ponto de vista do curso intermissivo. Então, aquela pessoa que se preparou mais tecnicamente, etc. e tal. Mas existe também um tipo de programação existencial que é mais intuitiva. Ou seja, o curso intermissivo ele é uma coisa mais recente, né? E a programação existencial, né, ela é mais antiga que o curso intermissivo. Ou seja, as pessoas elas se preparavam intuitivamente, assim como hoje a gente tem, pode usar uma analogia, né? Existem empreendedores que fazem faculdade, que têm MBA, né, que são especialistas, estudam profundamente. E existem empreendedores que não terminaram nem o curso primário. São pessoas instintivas e que conseguem um resultado positivo, né, sem ter o preparo intelectual adequado, etc. e tal. O que a gente observa na questão do JK, que a gente tem observado até o momento, foi mais ou menos isso daí, né? A ProEx de JK foi algo mais no sentido instintivo, né? Então, se observa que ele tinha ideias inatas, se observa que ele tinha um processo de saber o que ele queria desde cedo, né? Contudo, o processo dele estava muito mais ligado à vida intrafísica, alguns acertos grupo-kármicos em que ele realizou com relação à família, com relação à política, com relação ao contexto também em que ele entrou no militarismo, né? Vale frisar que ele teve grandes amigos no militarismo e também teve grandes inimigos. Não ele foi inimigo, mas existiam pessoas que odiavam o JK, né? Ele foi perseguido até o final da vida dele por militares, né? Então esse é um contexto que a gente observa que ele estava num período de recomposição de algumas coisas, e a gente observa que hoje ele está, vamos dizer assim, numa condição mais livre para
poder pensar num curso intermissivo, para poder entrar, se é o caso, né? A gente tem que observar aí, né? Ele trabalhou ISMAR e cresceu dentro de um mimetismo existencial. Neste caso, poderíamos dizer que o repetir numa circunstância especial seria positivo? Bom, eu não sei se ele repetiu, não, dentro de um mimetismo existencial. Repetição a gente faz, né, Ismar? Acho que repetição é inevitável na nossa vida. Mas mimetismo existencial, eu acho que não. Eu acho que o JK teve uma vida assim positiva e dentro do contexto dele, que o Camargo perguntou aqui, a gente pode considerar que ele foi sim um completista, né? Embora tudo indica aí não tenha tido um curso intermissivo, mas dentro de uma condição em que ele instintivamente tinha uma noção do que ele queria para a vida dele, né? E dentro das circunstâncias daquilo que ele queria para a vida dele, a gente observa que a gente pode considerar sim que ele foi um completista existencial. Tudo aquilo que ele se propôs nessa vida, tudo que ele colocou como meta, ele atingiu e até superou isso daí. Então, a vida dele é um exemplo muito rico para quem quer estudar programação existencial. Principalmente, eu vou dizer no meu caso pessoal, tá, gente? Aí cada um reflete sobre si. Mas assim, eu reconheço que eu tenho curso intermissivo, meu caso particular. E a gente começa a estudar a vida de JK e a gente observa o quê? Que pelas circunstâncias, até vocês podem pegar no livro depois, existe uma comparação ali o que seria um intermissivista, né? Uma condição de um desempenho do intermissivista e o que foi a vida de JK. Claro que a gente tem que considerar os atenuantes da vida humana e da época também. Mas a gente observa que a responsabilidade do intermissivista ela é muito mais ampla, muito mais abrangente. Então o impacto que eu tomei muito seriamente é o seguinte: JK, com todas as possibilidades que ele teve, que foram muito menores que a minha, quer dizer, ele teve muito mais, eu tive muito mais aportes do que ele para desenvolver o parapsiquismo, para desenvolver minha programação existencial. Então a minha responsabilidade é muito grande. O impacto que eu tive ao estudar a vida de JK foi grande nesse sentido. Gente, qual é a minha responsabilidade? Eu já recebi muita coisa, eu tenho potencial para fazer muito mais. E quando eu digo de potencial para fazer muito mais, eu não quero dizer que é o potencial de eu construir uma nova Brasília, não é isso, né? Porque cada um tem as suas singularidades. Então, o JK, dentro dos potenciais, dos trafores que ele tinha, das qualidades, ele tinha capacidade para fazer isso, né? O que ele fez. Ele foi um presidente da República que conseguiu o desenvolvimento econômico fora de série, conseguiu construir Brasília e muitas outras metas que ele se propôs, né? Também foi um bom exemplo de político, considero eu, né? Ele foi um político singular. Então, esse foi uma característica dele. Agora, o que a gente tem que começar a avaliar, e no meu caso particular, eu comecei a avaliar isso daí, quais são os potenciais que eu já tenho colocado em prática na minha vida. Eu tenho conseguido fazer isso? Eu ainda tenho potenciais ociosos na minha vida? Né? O que a gente observa é que, em grande parte da vida do JK, ele conseguiu colocar os potenciais que ele tinha em prática para fazer assistência, para poder fazer algo, uma vida construtiva, uma vida útil. E, no meu ponto de vista, eu ainda tenho pontos que ainda posso desenvolver mais. Eu ainda estou numa condição em que eu posso desenvolver mais. Até porque estou numa fase de ainda preparação da minha programação existencial. Não atingi 35 anos de idade ainda. Mas esse é um ponto para a gente refletir, né? Então, é uma condição em que, em alguns anos da minha vida, eu preciso assentar algumas coisas para que eu possa utilizar em alto nível os meus potenciais, né? Os que eu já estou utilizando, ampliar mais, e os que eu não estou utilizando ainda, começar a desenvolver mais isso, né? Então, aí são algumas reflexões para a gente fazer, tá? Agora, respondendo essa questão do Ismar aqui, resumindo, o que eu vejo é o seguinte: eu não vejo na vida dele, eu acho que não seria bem uma repetição, eu acho que ele conseguiu ampliar mais sim. A gente observa alguns temperamentos na vida de JK que a gente observa o seguinte: ele não entrou diretamente, por exemplo, no militarismo, mas ele foi médico dentro de um contexto militar. Então, ele já entrou por cima nessa vida que ele teve em muitas condições. Então não foi exatamente um mimetismo em que ele repetiu, ele já chegou por cima em muitas circunstâncias. Isso é uma coisa para a gente refletir. Aqui ele, né, já fazendo a sincronicidade, né, do tema, a relação do JK com a questão do belicismo, né? O JK ele se casou com a Sara Kubitschek, que era de uma família com uma influência política forte, o pai dela foi político, né? E no mesmo ano que se casou, foi nomeado pelo concunhado, que era o Gabriel Passos, que era casado com a irmã da Sara,
capitão médico do Hospital Militar. E aí aquelas sincronicidades da vida, né? Ele entra para trabalhar como médico e um ano depois acontece a Revolução de 1932. E ele é convocado para o front da guerra, uma guerra civil que houve no Brasil, né? Isso no livro tem mais detalhes. Opa, apertei errado aqui. E na realidade o que acontece é o seguinte, ele vai então para o front da guerra em Passa Quatro. E ali ele tem uma possibilidade de fazer assistência muito grande, porque ele não vai, embora ele fosse capitão médico, ele não vai como soldado para esse front, ele vai para atender como médico, né? E ali ele não encontra uma sala de atendimento linda, com todos os recursos disponíveis, não, ele tem que se virar para conseguir fazer o máximo possível dentro de condições precárias. Então vocês estão vendo alguns colaboradores ali nessa foto no slide atrás dele, ali atrás tem uma freira inclusive, então você não tinha enfermeiras, você não tinha médicos, você tinha pessoas que eram voluntários que estavam ali numa boa vontade, mas não tinham conhecimento técnico para atuar. Quem tinha conhecimento técnico era o JK, que era médico, né? Só para vocês terem uma ideia, em 2 meses, né, que foi o período que durou esse conflito, em Passa Quatro, entre mineiros e paulistas, ele atendeu 1.037 feridos, uma média de 18 pacientes graves, em estado grave, por dia. Então é um ponto aí interessante para você ver que ele já chegou, a gente pode observar na vida dele uma relação com o belicismo, com o militarismo muito forte. Contudo, ele chegou numa condição já por cima, numa condição, eu não sei se não é adequado é dizer por cima, né? Ele chegou numa condição porque seria dizer que ele seria arrogante, não é isso, mas ele chegou numa condição em que ele já estava para assistir. Então, deletem essa condição de por cima, porque pode denotar arrogância, prepotência, não é isso, não é essa a ideia. Mas ele chegou numa condição mais assistencial, mais disponível para assistência. Camargo, JK foi reciclante ou inversor? Grata. No meu ponto de vista, JK não foi nem uma coisa nem outra. JK teve uma vida de recomposição. A Invex e a Resex são técnicas evolutivas que têm como princípio alguns fundamentos da conscienciologia. Como eu já disse aqui no começo, JK não teve condições na vida dele de desenvolver alguns aspectos na vida prática dele. Por exemplo, o parapsiquismo já foi falado. O parapsiquismo, só isso daí já embasa a Invex e a Resex, né? Então, na realidade, a gente não pode dizer que ele foi reciclante e nem inversor existencial, né? Ele estava numa vida de recomposição, ele estava numa vida fazendo o máximo que ele poderia, né? Então, nesse sentido aí, eu acho que a Invex e a Resex estão um pouco além dessa condição. Não que eu vejo que quem seja inversor ou reciclante seja superior ao JK, eu não acho isso não. Né? Até coloquei no começo o impacto que eu tomei. Eu me considero um inversor existencial, um praticante da técnica da Invex, mas o impacto que eu tomei com a vida do JK, né? E no meu ponto de vista ele não era uma coisa nem outra, né? Mas o que a gente tem que observar, gente, é o seguinte: Invex ou Resex, inversor ou reciclante, são estereótipos do ponto de vista de que técnica evolutiva que a pessoa está aplicando. É importante? É importante sim. É a estratégia que ela está utilizando para conseguir o completismo existencial. Mas uma pessoa pode não ser inversor, pode não ser reciclante e conseguir um bom êxito na vida. Por exemplo, o JK. É um bom exemplo para a gente observar isso daí, né? Estudando a técnica da Invex e da Resex, a gente vai observar que ele não está dentro de uma condição nem de outra, mas teve uma vida exitosa, teve uma vida positiva, dentro das circunstâncias em que ele pôde, né? Vale frisar que a nossa condição é diferente, é bem diferente, né? A gente está num momento de vida em que as condições sociais estão melhores, o abertismo para se discutir esse tema também é melhor. Então, nesse sentido aí, isso é um ponto para a gente refletir também, né? Nós estamos aqui na Conscienciologia, muitos de nós utilizam técnica de Invex ou de Resex. No meu caso, a técnica da inversão existencial. Agora, no caso dele, não. Ele não teve nem condição de aplicar isso, né? E nem fez isso intuitivamente, como foi o caso da Florence Nightingale, que é o caso de uma inversora histórica que a gente coloca, né? Então, é um ponto para a gente pensar, para a gente avaliar, que há vidas aí que a pessoa pode não ser nenhuma coisa nem outra e ter conseguido um resultado muito positivo, né? Vamos em frente. Pensei que fosse uma pergunta aqui, mas não é. É o Rodolfo falando. Ok, gente? Bom, e aí é interessante a gente entrar em algumas questões aqui.
Uma delas é com relação ao ingresso à política. Como é que o JK, então, como médico, entra na política? Como é que ele vai aparecer nesse contexto? Nesse contexto que a gente falou agora, então, de Passa Quatro, em que ele vai para o front da guerra, além dele ter feito muita assistência, dele ter sido um amparador, vamos dizer assim, intrafísico ali daqueles soldados que se feriram em guerra, ele também tem um contato com algumas pessoas, algumas personalidades influentes e importantes. Dentre elas, uma que foi fundamental na vida dele, que é Benedito Valadares. E aí vale até frisar, eu não sei quem assistiu a minissérie JK, embora tenha muitas questões que foram núcleos, né, que foram praticamente ficcionais, existiam núcleos que eram muito autênticos do ponto de vista da historiografia. Né? Então, o Benedito Valadares é um deles ali que mostrou muito bem, inclusive alguns diálogos e discursos que eram muito, muito precisos do ponto de vista da historiografia. O Benedito Valadares, ele era um homem de confiança do Getúlio Vargas, né? E mais tarde ele vai ser interventor, que na época era o nome que se dava para o governador ou prefeito, né? Porque não era eleito. Eles eram nomeados pelo Getúlio Vargas no período do Estado Novo, né? Que foi um período, uma ditadura, vamos dizer assim, né? Da era Vargas. E nesse período, justamente, é que o Benedito Valadares vai trazer o JK para política, embora inicialmente ele não tivesse tanto interesse assim. Mas o Benedito Valadares era um político muito, muito habilidoso, muito sedutor, e ele conseguiu atrair JK para a política da seguinte maneira, mostrando que a cidade dele, a região em que ele nasceu, Diamantina, estava com problemas seríssimos, gravíssimos, do ponto de vista de infraestrutura, de educação, de saúde, de transporte. Não tinha nenhuma ponte que possibilitasse a ligação com outras cidades. Então a cidade estava numa condição precária. E havia ainda verdadeiros coronéis, como até hoje tem em algumas regiões do Nordeste, mas no caso aqui em Minas Gerais, que dominavam a área, né? E dominavam a área de uma maneira autoritária. Então o Benedito Valadares coloca, olha, Juscelino, você tem a possibilidade de mudar essa realidade. Por que você não entra na política agora para tentar mudar isso? E aí ele se convence, ele inicialmente coloca algumas condições, né? Ele fala, olha, eu não vou deixar a medicina de forma alguma para me dedicar à política. Então, praticamente, ele vai se dedicar, ele vai conciliar as duas coisas, medicina e política. E ele vai entrar como chefe da Casa Civil de Minas Gerais. Eu não sei se vocês conhecem, a Casa Civil é um cargo muito importante, talvez os mais importantes de um governo executivo. Seria, por exemplo, no nível nacional, o equivalente ao cargo da Dilma Rousseff hoje. Hoje a Dilma Rousseff é considerada a presidente do Brasil, né? O Lula viaja e a Dilma Rousseff governa o país, porque ela tem contato com todos os ministérios e articula isso. No caso do JK, seria o equivalente ao Estado de Minas Gerais. Então ele tinha esse poder de articulação, de visão de conjunto em Minas Gerais, com esse cargo que é chefe da Casa Civil. Né? Então foi uma experiência muito interessante na vida dele. Mais tarde ele vai ser eleito deputado federal. Ele vai então para o Legislativo e ele atua até 1937, de 34 a 37, quando ocorre então o golpe de Vargas, né? E ali ele retorna, então, ele vai retornar à política apenas em 1940, a convite de Benedito Valadares para ser prefeito de Belo Horizonte. Né? Então ele não é eleito, ele vai ser convidado, e naquela época do Estado Novo, prefeito e governadores eram nomeados. Né? Aí acontece uma história interessante, que até a minissérie JK mostra bem interessante, né? O Benedito Valadares convida JK nega. Né? E, na verdade, ele não via como conciliar a medicina com a prefeitura, e ele também não tinha muito interesse de voltar. Mas aí ele faz o seguinte, o Benedito Valadares ele coloca no diário oficial o nome de JK como prefeito de Belo Horizonte, empossando ele. E vai viajar, ele viaja para outros compromissos nacionais, e aí ele deixa uma batata quente na mão do JK. Ele nomeia no diário oficial, aí, poxa, o novo prefeito, JK, ninguém sabia disso e tal. E ele viaja, quer dizer, então ele deixa o problema, te vira, meu amigo, você é prefeito, se você quiser sair, o problema é seu. Né? Então é bem interessante essa história aí. E o jeitão do Benedito Valadares também, né, que é bem interessante. No livro a gente conta algumas histórias engraçadas envolvendo o Benedito Valadares. E aí ele assume, né, a prefeitura, um pouco a contragosto, mas é claro que ele tinha afinidade com o processo. Né? Sem dúvida alguma, todo mundo via que ele tinha, no contexto político, que ele tinha afinidade com o processo, potencial para ser um político. E aí a rotina dele basicamente é
6h30 da manhã, ele fiscalizava as obras, seguia para o Hospital Militar até às 11 horas, depois seguia para a Santa Casa para trabalhar até às 13 horas, almoçava e trabalhava até o final do dia na prefeitura, né, onde ele era prefeito. E que, no caso, ele passa a ser conhecido como prefeito furacão. JK começa a abrir estradas, ruas, começa a possibilitar a infraestrutura em alguns locais que hoje são bairros importantes em Belo Horizonte, né? A própria região da Pampulha também é uma região que praticamente não existia muito em termos de infraestrutura e que depois de JK ele consegue valorizar bastante a região. Acho que tem uma pergunta aqui que passou, deixa eu voltar. Wagner diz, JK pode ser definido como alguém que trouxe uma posição de liderança para o país no cenário internacional, e ele como um exemplo de político cosmoético mais avançado comparado à época, e ele como um político cosmoético mais avançado comparado à política da época. Olha, Wagner, eu acho que sim, eu concordo com você, né? Do meu ponto de vista, o JK ele é reconhecido como uma liderança internacional, sim, né? Inclusive, essa é uma mudança até, vamos dizer assim, radical do ponto de vista de política internacional, porque Vargas ele era essencialmente um político nacionalista, que defendia os ideais nacionais, e JK começa a estreitar as relações com outros países da Europa, Estados Unidos também, no continente americano, e, enfim, sem uma relação de submissão, mas marcando uma presença maior internacionalmente, né? Então, sem dúvida alguma, ele é lembrado hoje em muitos países aí, o JK é reconhecido como uma liderança internacional, não há dúvida disso. É tanto que hoje os principais brasilianistas, né, que são especialistas de JK e outros políticos do Brasil, apontam o JK como uma grande personalidade aí, líder nacional e internacional também. E ele, como um exemplo político cosmoético mais avançado comparado à política da época, olha, dentro das possibilidades que ele teve como político, porque você sabe, né, a política não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas dentro das possibilidades que ele teve naquele momento, eu considero sim que ele foi um político acima da média mais cosmoético, né? A intenção dele era mais positiva, né? O nível de corrupção que existia no governo dele, porque, do meu ponto de vista, eu acho que assim, em política a gente não pode dizer que nenhum governo da história da política brasileira foi isento de corrupção, né? Mas você pode comparar o que tinha hoje com o que tinha na época, né? E todos os que eu conversei sobre o JK são unânimes em dizer que a corrupção que existia na época do JK era ladrão de galinha comparado ao que tem hoje, né? Então, e havia uma diferença muito séria também, né? O JK o Lula até hoje fala que ele se espelha na paciência de JK para tomar as resoluções de corrupção no país. Bom, o JK não tinha paciência para começar, né? E se havia alguém envolvido em corrupção, alguma suspeita, essa pessoa era afastada do governo dele rapidamente, né? O que acontece hoje não é essa a realidade. Então, são parâmetros aí que a gente pode comparar para ver a vida dele aí mais seriamente. Camargo também vai perguntar aqui o que se pode entender sobre o trinômio biógrafo, biografado e leitor. Eu não entendi a pergunta. Essa pergunta é relativa a um verbete, é isso? O que se pode entender sobre o trinômio biógrafo, biografado e leitor? Eu vou tentar responder aqui do que eu entendi. Acho que isso foi um tema até discutido na tertúlia essa semana, né? Que eu até cheguei a fazer essa pergunta lá. Foi na tertúlia de Seriex alheia. Então, o que eu posso entender é o seguinte, né? Essa relação de biógrafo e biografado é uma coisa bem interessante, porque, ou seja, quem escreveu a biografia, quem está sendo alvo dessa biografia, e é uma coisa muito interessante, porque estudando outros biógrafos, né, eu tenho percebido o seguinte: é difícil uma pessoa, um biógrafo, mesmo que não conheça a Conscienciologia, mesmo que não admita a multidimensionalidade, que ele seja insensível à relação dele com o biografado. No meu caso com o JK, mas no caso de outros biógrafos, com outras personalidades. Mas, em geral, esses biógrafos, eles conseguem entender, eles conseguem sentir algum tipo de percepção de uma relação de proximidade com essas personalidades.
Então, é claro que não se fala em multidimensionalidade, é claro que não se fala em extrafísico, mas o que se descreve muitas vezes é, puxa vida, a sensação que eu tenho é que eu estou lidando com um conhecido. Eu estou lidando com uma personalidade que é um colega que está um pouco distante, e enfim, né? E isso eu já vi os depoimentos de vários biógrafos colocando algo nesse sentido, né? Embora não falem abertamente dessas questões, mas que sentem como se fosse uma relação próxima. E com os leitores é uma relação muito interessante também, né? Porque os leitores, eles vão ter um link, né, com aquela personalidade, evidentemente, né? Vão ter uma afinidade maior. E no caso específico do meu livro é bem interessante, porque esse livro ele está assim, chegando em pessoas que eu nem imagino, né? Cada dia que passa, hoje mesmo me falaram que o prefeito de Uberaba já está lendo meu livro ali, né? E semana passada me falaram que o secretário do Distrito Federal também está lendo meu livro. Então, assim, a gente não tem noção de onde esse livro vai parar. A gente lança um livro e isso vai, não é só para político também, mas personalidades que têm um contexto aí de relação com Brasília, com o JK, então é uma coisa bem interessante e eu estou anotando tudo que eu posso aí para poder mais para frente avaliar com mais calma. Mas realmente é uma coisa muito séria e extrapolando para o ponto de vista da conscienciologia, é bem interessante, né? Então o nível de sincronicidades que acontece potencializa as experiências parapsíquicas. Então isso foi um ponto muito sério aí que eu observo nesse livro aí, porque você faz um nível de evocação. Toda pesquisa que a gente faz envolve evocação de alguma coisa. E quando a gente estuda uma personalidade, você está evocando as consciências ligadas àquele passado, né? E em muitos casos você está evocando você mesmo, né? Porque você deve ter passado naquele contexto ali, em alguma maneira, alguma relação, né? Então são pontos aí para a gente avaliar. Sim, eu assisti a tertúlia, Camargo coloca aqui. O que uma biografia pode nos ajudar no autorrevezamento? Pois é, esse até é um tema que a gente debate no curso que eu estou fazendo, e a gente vai itinerar, aí no final eu coloco alguns locais que a gente já está itinerando com esse curso, que é o autoconhecimento através de biografias, um estudo de caso sobre Juscelino Kubitschek. Eu acho, sim, que meu ponto de vista, que a biografia pode nos ajudar, em primeiro lugar, para a questão da autopesquisa e do autoconhecimento. A gente sempre aprende alguma coisa com a biografia, né? Em geral, uma biografia ela é escrita porque aquela personalidade ela se destacou, ela tem algum traço acima da média, e se ela é cosmoética, se ela é positiva, melhor ainda, porque tudo potencializa, né? Então, eu vejo que nesse sentido aí, o principal é primeiro a pessoa ter uma noção maior de quem ela é, dos traços que ela pode desenvolver e do passado dela, né? E se isso ajuda nesse sentido, é claro que isso vai ajudar na programação existencial dela e vai se refletir no autorrevezamento, né? Então, esses são pontos aí que a gente explora bastante no curso, de que maneira a pessoa pode utilizar a biografia para otimizar o autoconhecimento dela, né? Até fazendo um estudo comparativo de traços, fazendo um estudo comparativo da cronologia da vida dela. São técnicas aí que a gente passa no nosso curso aí, autoconhecimento através de biografias, ok? Vamos em frente. E aí aqui passando também um resumo com relação a quando ele se torna governador. Falamos da fase da prefeitura. Em 1951, JK, com 48 anos de idade, ele é eleito governador. Aí, no caso, ele não é nomeado, ele é eleito porque já passou o Estado Novo, então ele é eleito por meio de votos. Governador de Minas Gerais, com o slogan Energia e Transporte. Então, no ponto de vista dele, ele achava que Minas Gerais era um estado ainda muito atrasado, rural, e que devia, então, para se modernizar, investir em energia, ou seja, em construir usinas de energia para poder trazer indústrias, o desenvolvimento para o país, e estradas, né? Porque você não consegue um desenvolvimento econômico de um local sem investir em transporte, né? Então a ideia basicamente dele era investir, atrair novas indústrias, potencializar o crescimento econômico de Minas Gerais. E o que ele consegue, o resultado que ele consegue é realmente muito bom, né? Ele mantém a filosofia dele de prefeito furacão para ser um governador também que dinamiza o desenvolvimento do estado. E esse resultado positivo que ele tem no governo de Minas Gerais é o que vai possibilitar ele ter um sucesso em 1956, quando ele é eleito, então, aliás, ele é eleito em 55 e toma posse em 56. Ele é eleito presidente da República e Jango, né, João Goulart,
é eleito vice-presidente da República. Eles assumem em meio de uma turbulência política muito complicada, muito séria. Vocês podem ver mais detalhes depois no livro, mas basicamente foi logo após o suicídio de Vargas. Então foi um contexto político um pouco conturbado, até com possibilidade de golpe político, e que no fim das contas eles conseguem assumir, e com o plano de metas de JK, ele consegue então trazer uma certa estabilidade, acalmar os ânimos que existiam na época, para que o Brasil continuasse sendo um país democrático naquele momento. Agora então, é interessante ressaltar, só para ver a personalidade de JK e o perfil dele, né? No dia seguinte que ele tomou posse, JK reuniu todos os seus ministros às 7 horas da manhã, no Palácio do Catete, na época, né? Para apresentar o plano de metas dele. E ele declara então o seguinte: olha, nenhum ministro, nenhum de vocês, ministros, precisa me informar sobre o andamento do serviço que vocês estão fazendo, pois eu vou controlar pessoalmente todos os trabalhos que vocês estão fazendo. Essa é uma questão muito séria, porque a gente vê uma diferença de perfil político, administrador. Se a gente for pegar o perfil dos antigos, dos últimos presidentes da República, Fernando Henrique Cardoso e Lula, o perfil é outro, né? Interferir o menos possível. O Lula, né, vai acontecer algum problema, algum esquema de corrupção do lado do gabinete dele, ele não está sabendo de nada. Então, o que acontece? Esse perfil de JK é totalmente diferente. Olha, eu sou presidente da República, eu sou a principal autoridade desse país, eu assumo a responsabilidade por tudo que acontece aqui. Por esse motivo, eu vou controlar pessoalmente todas as pastas de serviço. Eu vou estar presente com vocês. Com isso, não quer dizer que ele fosse uma pessoa autoritária, que ele fosse uma pessoa centralizadora. Pelo contrário, ele não era isso não. Mas ele fazia questão de acompanhar essa questão. Então, é muito interessante observar a diferença do perfil, fazer a conscienciometria dos políticos de hoje, comparando com o JK. Foi difícil para você escrever essa biografia? O que te levou a isso? Irismar, do Rio de Janeiro. Não foi difícil, não. Pelo contrário, foi muito fácil e eu diria assim, eu até acho que foi um presente que eu recebi dos amparadores de escrever essa biografia. Na realidade, essa biografia, né, Irismar, assim, na verdade, assim, eu caí de paraquedas para escrever essa biografia e depois, com o tempo, eu fui entendendo a minha relação com esse livro. Na realidade, só para dar uma rápida contextualizada para vocês, como é que surgiu a ideia de fazer essa biografia? Existe um grupo, né, já há algum tempo, de pessoas que se dedicam a estudar política, parapolítica, aqui em Foz do Iguaçu, no CAEC principalmente. Na época, tinham mais ou menos umas 5 pessoas que tinham interesse em estudar mais sobre o JK, a vida dele. Eu era uma dessas pessoas, mas não conhecia muita coisa sobre o JK, não. Eu acho que o nível de conhecimento que eu tinha na época sobre ele era o mesmo que provavelmente muitos de vocês aí têm. Leu uma biografia ou outra, conhece pouca coisa sobre ele, mas estudando a personalidade, vendo alguns traços e tudo mais. E aí, naquela época, o professor Eduardo Martins, ele estava mais interessado em puxar esse projeto para escrever uma biografia sobre Juscelino Kubitschek. E ele começou a fazer contatos, começou a ver sincronicidades e começou a puxar essa condição. Mas aí o que acontece? Na época ele estava fazendo um curso de especialização, estava fazendo residência em medicina e ele não tinha nenhuma disponibilidade para se dedicar a isso. E aí na época eu estava saindo de um emprego, estava mudando, fazendo uma transição profissional e aí ele me faz um convite para eu poder me dedicar a escrever esse livro, né? E o que acontece é que aí, até pela minha disponibilidade que eu tinha no momento, né, que eu estava numa fase de transição profissional, eu consegui conciliar as minhas atividades profissionais posteriores com algumas viagens que eu tive para fazer com esse livro, né? Inicialmente eu não entendi muito o contexto do porquê de escrever esse livro, né? Na realidade, a ideia inicial até a gente acabou amadurecendo mais numa conversa com o professor Valdo Vieira e o que a gente identificou naquele momento é que o JK estava incentivando extrafisicamente que a gente entrasse nessa para poder desenvolver esse projeto, né? O JK extrafisicamente acompanhou todo o processo de amparo extrafísico e assim a minha primeira viagem para Brasília, entrei no avião
E eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, né? Eu sabia que eu tinha que conversar com algumas pessoas, eu tinha uma lista de pessoas para entrevistar, algumas delas até já tinham morrido, então assim, eu não tinha muita noção ainda do processo que eu ia encontrar. Isso foi há 6 anos atrás, né, gente? Aí, com o passar do tempo, a gente vai fazendo contatos, a gente vai entendendo mais o tema, a gente vai... Uma coisa vai levando a outra, né? As experiências parapsíquicas vão acontecendo, etc. E aí, assim, eu fui me envolvendo cada vez mais com o livro, e as coisas se encaixaram de uma maneira muito interessante, né? No momento em que eu tinha mais disponibilidade para viajar, no momento que eu não tinha tanta disponibilidade por questões profissionais, mas que eu pude me dedicar mais a escrever o livro. Então foi uma relação muito interessante, né? E aí, com o passar do tempo, as experiências projetivas, as sinaléticas foram se intensificando para que eu pudesse entender um pouquinho mais a minha relação com o livro, que ainda não está totalmente clara, mas que a gente amadureceu um pouco mais essa relação. Agora, o que eu vejo assim, dificuldade, eu acho que não teve muita dificuldade, não. Pelo contrário, eu acho que esse livro foi um presente muito sério que eu tive aí. Eu acho que, para mim, é um aporte na minha programação existencial, né? O nível de experiências que eu tive, de rapport que eu tive com o amparo extrafísico, de vivências que eu tive, foi um presente muito sério aí que eu tive para... E eu vou ter que retribuir isso de alguma maneira, né? Então vamos em frente, vamos ver que a gente tem trabalho aí pela frente para fazer. A gente já tem visto aí algumas coisas com o lançamento do livro, alguns contatos que a gente tem possibilitado fazer através desse livro, né, de personalidades, mas vamos ver aí o que tem. Eu acho que tem mais, acho que tem que esperar um pouco mais aí para ver os efeitos desse livro. Foi lançado agora, né, há praticamente 3 meses, né, então é algo que tem que ainda avaliar com mais calma. Mas eu acho muito sério isso daí, eu considero um presente dos amparadores esse livro, no meu ponto de vista. Não sei se eu respondi sua pergunta, Elismar. Ok? Aí vamos em frente. O plano de metas, né? Wagner, você considera que ler e escrever biografias traz a possibilidade de que a pessoa adquira uma técnica de escrever e analisar a própria biografia em vida, tendo com isso a possibilidade de mudar? Olha, eu acho que ajuda, mas não necessariamente. Depende do foco da pessoa, né? No meu caso, escrever essa biografia me ajudou sim, mas eu vejo assim que realmente essa questão de escrever biografia não é uma coisa simples, porque você tem que fazer um nível de pesquisa muito sério. Você está mexendo com uma vida, então você tem que, além dos recursos parapsíquicos, além dos recursos conscienciais, cosmoéticos, tem que ser feita uma pesquisa documental muito precisa, né? Então tem que ser feita viagens, tem que ser feita uma pesquisa com entrevistas para que você possa embasar o que você está falando. Agora, do ponto de vista de estudar uma personalidade, de ler sobre ela, sem dúvida alguma sempre ajuda, e não só ler uma biografia. Então até recomendo que vocês possam, se vocês já leram ou têm interesse de ler a minha biografia, né, sobre JK, que se vocês quiserem aprofundar, que não fiquem só nessa biografia. Tem muitas outras biografias de JK que são úteis, importantes, cada uma traz abordagens singulares, muitas vão ser semelhantes, evidentemente, tem traços ali que não tem como fugir, mas muitas trazem uma pesquisa singular, algum dado novo, algum dado interessante. E vale a pena aprofundar nesse sentido. Sempre ajuda nessa questão da pessoa analisar a própria vida dela, né? Nesse curso que a gente acabou de falar, na autoconhecimento através de biografias, a gente passa algumas técnicas que a pessoa pode utilizar, como que ela pode analisar a biografia dela, fazer essa comparação com outra personalidade. Isso então ajuda nesse sentido. Concordo com você sim, Wagner. Agora, então, vamos agilizar um pouco aqui a questão das nossos slides. Vocês podem perguntar à vontade, tá, gente? Só vou passar um pouco rapidamente aqui, que o nosso tempo está indo, né? Está se esgotando. E, bom, com relação ao plano de metas, JK lançou então o slogan 50 anos em 5. Ele queria fazer com que o Brasil crescesse em 5 anos, 50 anos. O plano de metas dele basicamente era dividido em 5 grupos, 30 metas em 5 grupos. Energia, transportes, alimentação, indústrias de base e educação. Tá? Isso tem no livro, a descrição. E é um plano bem interessante porque pela primeira vez, e eu acredito também primeira e única vez, um presidente da República, ele lança com antecedência, ainda
na fase de campanha, um plano em que ele diz o que ele vai fazer, quanto ele vai gastar, quando ele vai fazer isso, onde e como seriam investidos esses recursos. Os planos que nós temos atualmente de políticos, de governadores, de presidentes, candidatos, eles são muito vagos e muitos são bastante parecidos uns com os outros, não dizem como vão fazer. Então, esse plano de metas de JK ele foi feito por uma equipe muito profissional, competente, multidisciplinar, e é um plano que até hoje se mantém atual, né? E nesse sentido também um plano com detalhamento que não se viu depois no futuro. E Brasília, que foi considerada aí a meta síntese, que foi inserida depois aí da campanha dele para a construção. Maria do Carmo, Nova Iguaçu. Há possibilidade de você ter uma série X ligada ao mesmo? Sim, eu acho que não só uma, né, mas algumas. E não necessariamente só na vida que tem dele, como JK. Eu acho que o processo aí de passado é muito mais sério e isso daí a gente tem que aprofundar mais, pesquisar um pouco mais. Mas certamente não é só da vida dele como JK. Há uma relação de afinidade aí profunda. E eu quero também dizer, gente, que é o seguinte, não é só eu, Alexandre Nonato, que escreveu esse livro, que tem essa relação com o JK. A gente até, inclusive, já identificou aqui a pessoa mesmo, ela por si, algumas pessoas identificaram aqui uma relação de uma vida passada, de uma personalidade consecutiva, que viveu ali, que interagiu com aquela época e com o JK. Né? Então, eu acho que é um ponto aí para pesquisar, porque claro que tem aí o meu link, né, evidentemente como autor, mas a gente já identificou algumas pessoas dentro da Cognópolis que tiveram processo de retrocognitivo e identificaram a sua relação com a época e com o JK. Né? Então, não apenas eu estou nessa daí, mas outras personalidades já identificaram isso. E por que não alguns de vocês aí, né? Vocês podem avaliar o caso de vocês, né? Cada um tem um link diferente. Né? Regina Garcia. Assumir a responsabilidade é ainda hoje uma grande falha nos seres humanos. No seu livro, você privilegiou este aspecto e este privilegiamento teria sido uma indicação do amparo? Olha, eu acho que sim. O livro ele fala de muita questão de responsabilidade, mas é interessante o seguinte, sabe, Regina? O exemplo, muitas vezes, ele diz tudo. E o JK, ele é um exemplo que diz muitas coisas em que você nem precisa explicitar isso. Eu acho que muitos pontos são explicitados no livro, inclusive da responsabilidade. O JK é uma personalidade que ele iniciava uma coisa e ele terminava. Ele disse que ele aprendeu isso desde cedo com a mãe dele, em que ele tinha que, antes dele brincar com os amiguinhos, antes dele, na infância dele, ele tinha que primeiro terminar a lição de casa, ele tinha que primeiro terminar as responsabilidades que ele tinha dentro de casa, para depois ir brincar. E essa filosofia de vida ele levou por toda a vida dele. Ele tinha que cumprir com aquilo que ele assumia. Então ele assumiu um compromisso, ele honrava e levava aquilo até o final. E ele fez isso com Brasília, que foi uma coisa muito séria. Né? Construir uma cidade em 3 anos e 10 meses não é para qualquer um. E a pressão que teve também foi muito séria. Né? Então, para construir Brasília. Né? Então, nesse sentido, eu vejo que sim, são apontados no livro algumas questões sobre responsabilidade, o traço dele nesse sentido. E, sem dúvida alguma, que há muitos outros pontos em que isso fica explícito no próprio exemplo de vida dele. Né? Então, acho que nesse sentido, vale a pena quem tem interesse em aprofundar sobre o tema responsabilidade nessa biografia. Que o JK é um exemplo disso daí. De uma pessoa que pegava algo e honrava aquilo que ele se comprometia. Isso é um ponto muito sério. Né? Agora, do ponto de vista aí de privilegiamento de amparo extrafísico, eu acho que assim, teve muitos pontos que teve essa questão. Não só a questão da responsabilidade, mas a vida dele como um todo, a relação com a programação existencial. Né? Então vale a pena vocês darem uma olhada no livro ali, que tem uma seção especificamente que faz a relação com a conscienciologia. Né? Vamos em frente. E aí a gente tem aqui alguns resultados do plano de meta. Eu vou até pular essa parte, gente, porque acho que vale a pena fazer algumas relações aqui com a conscienciologia, e vocês podem ver esses detalhes históricos depois no livro. Mas algumas consequências do resultado do governo JK, né, o êxito que ele teve no plano de metas,
a questão do crescimento econômico, aí, que é muito sério, inaugurar a nova capital. Então, uma fase do Brasil que foi bastante aí produtiva, né? As consequências da construção de Brasília, que no meu ponto de vista foram muito positivos, né? A construção de Brasília, né? A Brasil, antes de Brasília, era um país basicamente litorâneo. Então você tinha uma concentração muito grande de pessoas na faixa do Rio de Janeiro, de outras cidades ali, capitais litorâneas, Nordeste, e no centro do país era uma concentração pequena de população. Com Brasília você faz uma distribuição mais equilibrada e com isso também você permite uma segurança maior do país. A gente sabe que do ponto de vista até internacional não é aconselhável uma capital ficar na área litorânea, porque do ponto de vista de uma guerra, se acontece, de um conflito, o país fica muito frágil, né? Então a condição ideal, isso é um consenso internacional, é que uma capital esteja mais centralizada do ponto de vista geográfico, geopolítico, né? E Brasília possibilitou isso também. São vários pontos aí que no livro a gente menciona, né? Acho que vale a pena a gente passar aqui, né? E esse é um ponto que a gente aprofunda também, mas que a gente não pode deixar de colocar sobre o ponto de vista da conscienciologia, a questão dos trafores, trafares e trafais de JK. Quando a gente fala isso, é importante a gente fazer algumas considerações iniciais. Quando a gente fala de uma biografia, a questão de trafores, ou seja, os traços força, as qualidades, os trafares, os defeitos, né, as deficiências, e os trafais, que são aquilo que falta na personalidade, a nossa intenção não é julgar a pessoa, não é crucificá-la, e por outro lado também não é também endeusá-la, né, fazer algum tipo de situação em que a gente exalte muito uma personalidade ou simplesmente também a gente crucifique ela. A nossa intenção, sobre a ótica da conscienciologia, é entender como funciona a consciência. Nós somos consciências que temos trafores e trafares, basicamente. E esses trafores e trafares, eles formam a dinâmica da nossa personalidade. Nós somos o reflexo disso, né? Então, todo mundo tem trafore e trafar, e é claro que a gente vai lapidar essas condições, mas o que nos faz ser uma personalidade singular é justamente essa interação entre esses trafores e trafares. Então é importante a gente ver essas questões como algo natural, tranquilo e inevitável até do ponto de vista da conscienciologia, para a gente entender a nossa personalidade e de outras pessoas também. Tá? Então, quando a gente quer enfatizar, não significa que a gente quer colocar uma pessoa trafora, uma pessoa perfeita, né? E também não quer dizer que a gente quer mostrar as imperfeições de uma pessoa, né? Esse é um ponto também interessante. Quando a gente fala em traço-força, não significa que a pessoa tem aquilo 100%. Significa que aquilo predominou também na vida da pessoa. Então, se a pessoa, por exemplo, é bem-humorada, tem um bom humor, não quer dizer que a vida dela toda, o trafor dela, ela foi bem-humorada. Significa que aquilo foi predominante na vida dela. E, por exemplo, se a gente fala que uma pessoa não teve autocrítica, um trafar dela foi a falta de autocrítica, não quer dizer que em alguns momentos da vida dela também ela não tenha tido autocrítica. Ela pode ter tido isso daí. Mas significa que nos contextos mais críticos da vida dela, faltou autocrítica. Ok, gente? Só para a gente contextualizar isso daí, para a gente não ter uma visão muito totalitária de trafores e trafares de uma personalidade. A gente tem que ver isso de uma maneira para entender como que essa consciência se manifesta. E aí aqui no livro, depois, eu vou sugerir que vocês vejam esse capítulo, tem um capítulo especificamente sobre isso, em que a gente traz exemplos que podem ajudar a entender justamente a dinâmica dessa personalidade e exemplos que mostram justamente esses traços da personalidade dele. Então, com a questão de trafores. O JK ele tinha um trafar de afabilidade, quer dizer, ele era uma pessoa afável, uma pessoa que tinha um nível de empatia, um nível de carisma muito forte, né, de contato com as pessoas muito positivo, bom humor, determinação, que para muitas pessoas que eu entrevistei foi considerado até um mega trafor dele, força presencial, isso ele tinha de uma maneira impressionante, e sociabilidade. Né? Vale frisar que no meu livro também eu destaco o mega trafor dele como liderança. Do meu ponto de vista, a liderança é o mega trafor de JK. E isso tem um capítulo específico do meu livro em que eu trato isso daí. E tudo isso com exemplos, tá, gente? São exemplos que a gente pode ver ali e relacionar com essa questão. Trafares.
A gente pode ver aqui a questão da antissomática, ou seja, ele tinha um certo desleixo com a questão da saúde física dele, e tem exemplos que mostram isso no livro. A gente vai especificamente, tem um capítulo sobre antissomática que a gente mostra alguns exemplos que mostram essa realidade, inclusive a questão de, né, num certo ponto do livro, tem um depoimento do médico dele, em que coloca que ele, em um certo momento da vida dele, começou a tomar hormônio masculino para a questão de manter o vigor físico, manter uma aparência mais jovial, mas isso evidentemente traz alguns efeitos para o corpo físico dele, e isso gerou um câncer de próstata nele mais tarde. A questão da emocionalidade, da falta de autocrítica, impaciência, negligência. Tá? E do ponto de vista de Trafaz, a gente pensou aqui principalmente, não só na personalidade dele, mas naquilo que ajudaria ele, enquanto político, enquanto estadista, a ampliar mais a sua assistencialidade. Autopesquisa, cosmovisão, eutimia, inteligência evolutiva e o próprio parapsiquismo, que ele não teve uma condição muito de desenvolver isso. Então, assim, não é bem defeitos dele, mas são traços em que, se ele tivesse, teria ajudado a ele ampliar muito mais ao nível de assistência dele naquele contexto, mas que não foi possível pela circunstância da vida que ele teve ali naquele contexto. Ok, gente? Eu então convido que vocês possam ver depois no livro com mais calma os exemplos, tá? Para que possa justamente mostrar essa questão mais prática, né? O porquê de cada um desses itens. Irismar, por que falta de autocrítica? Bom, eu vou dar apenas um exemplo aqui, depois você pode conferir mais com calma no livro, que tem outros exemplos. Mas esse exemplo que a gente acabou de dar aqui da questão que ele passou a tomar hormônio na fase da vida dele, e que, na verdade, isso era contraindicado. O próprio médico dele falava, o JK era médico. Em primeiro lugar, ele era médico, então ele sabia bem o que ele estava fazendo. Em segundo lugar, o médico dele também falava, olha, isso aqui vai te dar problema, não toma hormônio masculino, testosterona, porque isso dá efeitos colaterais. Então, isso daí é uma questão séria, avalie isso daí. Mas ele tomava escondido. E por que ele tomava escondido? Porque ele considerava o desempenho dele físico, sexual, mais importante, a vaidade dele, mais importante que a própria saúde física dele. Isso o próprio médico dele menciona no depoimento, que está no meu livro, e no livro também do Ronaldo Costa Couto ele menciona isso. Tá? É um exemplo aí de falta de autocrítica. Por quê? Bom, o que é mais importante? É a vaidade dele, a aparência física dele, o vigor sexual, ou é a saúde física dele? Do meu ponto de vista, e acho que sob a ótica da Conscienciologia também, o mais importante é a saúde física, para a pessoa poder desempenhar a sua proex aí de modo mais satisfatório. Mas não era isso que acontecia. Então é um exemplo de autocrítica que leva a uma autocorrupção também mais específica. Né? Camargo, qual foi o maior legado político que o JK nos deixou como exemplo? No meu ponto de vista, eu vejo que foi Brasília e o plano de metas. Eu acho que esses dois pontos aí, se fossem mais estudados, fossem mais avaliados, são dois exemplos aí muito sérios. Né? O plano de metas, que é a organização dele do ponto de vista de administrar um país. E Brasília, porque isso já era um item previsto na Constituição brasileira e que nenhum presidente levou adiante. Alguns apenas foram desenvolvendo pequenas coisas, e JK pegou isso, iniciou e levou até o final. Então vale a pena estudar mais essa questão, porque JK conseguiu mostrar um exemplo de empreendedorismo e dinamismo na vida dele muito sério. Né? Agora veja, aí nós temos aí tudo isso, gente, tá? Irismar, Camargo, vocês podem também ver mais detalhes no livro, em que a gente pode tem mais exemplos ali que vocês podem conferir. Pelo nosso tempo aqui, eu vou passar para outros itens para que a gente possa ter uma noção aqui mais geral também de outras coisas. Traços de JK favoráveis ao ingresso em curso intermissivo. Então a gente observa que ele tem hoje muitas qualidades, virtudes que possibilitam ele entrar num curso intermissivo. Abertismo consciencial, JK era uma pessoa muito aberta. Ação, né? Ele era uma pessoa de ação, empreendedor. Isso em toda a vida dele ele mostrou essa proatividade. Assistência, JK ele era uma pessoa muito assistencial. A gente até já deu alguns exemplos aqui nesse sentido. Comunicabilidade, empreendedorismo, integridade, ele tinha um nível de cosmoética
acima da média dentro da política, intelecção, neofilia, enfim, liderança, são alguns pontos aí de traços que ele já tinha, trafores, e que ele, na condição de intermissivista, ele pode hoje otimizar muita coisa na vida dele. E aí vamos dizer assim, uma prescrição, vamos dizer assim, né, se é que a gente pode humildemente aqui dizer, mas algumas questões que a gente observa que pela linha proexológica dele, que numa próxima vida ele pode se dedicar mais, né, e provavelmente ele vai chegar a essa própria conclusão, né, de alguns itens que ele pode se beneficiar numa próxima vida, né. Então, por exemplo, amparabilidade. O amparo extrafísico, o político que ele mexe com o cargo como governador, presidente, como ele foi, ele já tem por si um amparo extrafísico de função. O problema é que a maior parte dos políticos não tem noção desse amparo extrafísico de função. E o que acontece? Mais do que isso, né? São anticosmoéticos, são negligentes. Então, o JK, como ele tinha um processo de boa intenção cosmoética, numa próxima vida, se ele tiver uma noção maior de parapsiquismo, se ele desenvolver mais isso, se ele puder ter esse link com o amparo extrafísico, isso vai otimizar muito mais. Né? Dupla evolutiva, a questão da sexualidade na vida dele não foi algo muito maduro, isso vocês podem ver também no livro, tem ali a questão das amantes dele e tal, evidentemente que essa entra até em questões da vida pessoal dele, mas que foi um ponto que ele não desenvolveu de uma maneira muito madura isso daí. Né? E aí são alguns outros conceitos aqui, estado mundial, inteligência evolutiva, que vão ajudar ele, evidentemente, numa próxima vida, a ampliar mais a visão de conjunto dele como político. Alexandre, Nina Rosa Manfroy. Alexandre, você já percebeu alguma repercussão extrafísica após o lançamento do livro? Olha, eu tenho percebido repercussão desse livro antes do lançamento do livro, então o negócio não é fácil, não. A gente percebe a repercussão extrafísica, sabe, Nina? Ao escrever o livro, durante a elaboração do livro, foi também uma fase em que a gente percebe repercussão. Na fase em que esse livro vai para editares, também é um outro momento de repercussão. Na fase em que o livro está quase no prelo ali, está quase indo para a gráfica, a gente percebe mais repercussão. Quando esse livro é lançado, tem outras repercussões também. Né? Então, a todo momento a gente percebe isso sim. Agora, o que a gente tem observado, né, eu estou numa fase em que eu estou observando, sabe, Nina? Então, eu estou procurando anotar, avaliar algumas coisas para poder avaliar com mais calma depois o que está acontecendo. Porque, como é uma coisa muito recente, fica difícil avaliar isso com exatidão, né? Então eu estou anotando, avaliar. Você pode detalhar essas repercussões? Posso. Bom, o que a gente pode observar, né? Eu não sei se alguns de vocês aí já tiveram a experiência de dar aula pela Conscienciologia, né? Mas eu já dou aula de Conscienciologia há mais de 10 anos, né? E a gente observa uma intensificação do processo de amparo, de assédio extrafísico, um pouco antes e um pouco depois dos cursos de Conscienciologia. No meu caso, eu tenho percebido que até o momento isso é algo estável, ou seja, desde que se lançou o livro, existe um processo que não sai, que não desaparece. Né? Porque a gente até brinca na questão da docência que muitas vezes o professor vira abóbora, né? Ele está acoplado com o amparo extrafísico, depois que passa o curso ele vira abóbora porque essa conexão ela não fica tão forte, enfim. É uma brincadeira que a gente faz. E no meu caso, o que eu tenho observado é que esse link ele permanece. Esse laço com o amparo extrafísico e evidentemente com o assédio extrafísico também, ele permanece e com isso daí eu vejo hoje uma necessidade de trabalhar mais com as energias. Um outro ponto muito seriamente é o seguinte, eu ainda não faço TENEPS. Então, desde que eu lancei o meu livro, na própria semana que eu lancei o meu livro, em projeções, em trabalho com energias, através de intuições sinaléticas, me vinham muito forte a ideia de mexer com a TENEPS. Então esse é um ponto também que eu estou avaliando, não posso iniciar agora, nesse momento, mas eu estou me planejando para começar esse ano a prática da TENEPS também, porque de certa maneira eu estou mexendo um pouco com isso, entende? Então eu estou fazendo uma TENEPS clandestina, não posso ficar nessa condição, porque existe um nível de trabalho, de desassédio
de desenvolvimento que está sendo feito através desse livro, em que a TENEPS é algo inevitável, a TENEPS é algo natural, né? E eu só fui perceber isso com o lançamento do livro, chegando próximo a essa condição. E quando lançou, isso ficou mais claro ainda. Então, esse é um ponto que eu estou avaliando, né, de começar o quanto antes a TENEPS, até porque eu já estou trabalhando mais com parapsiquismo, mais com energia, e nesse sentido aí, são pontos aí que para a gente começar a trabalhar mais. São alguns efeitos aí que a gente observa mais. E autopesquisa, né? Muitos traços vêm mais à tona, então a questão da autopesquisa, da autoconscienciometria, ela se torna mais intensa. Isso daí são pontos, então, que a gente começa a observar como efeitos do lançamento desse livro. É algo aí que eu estou avaliando, ponderando com calma, né? E quem sabe até no futuro saia artigos aí sobre essa minha experiência que eu estou tendo aí, que ainda é cedo. Eu quero esperar pelo menos um ano aí para poder fazer um balanço com mais maturidade. Ok? Ismar, a força presencial que determina o caráter da personalidade, mostrando o quanto o JK, através da comunicação, sustentava a sua confiança por sua verbação? Sim, em parte a força presencial do JK, eu acho que tem uma relação profunda com a verbação dele, mas não só isso. O JK ele tinha, ao modo dele, um certo traquejo com as energias, porque a pessoa que ela tem força presencial, ela tem um certo domínio de energia. Ela pode não conhecer a técnica do estado vibracional, da exteriorização, da circulação de energias, mas ao modo dela, ela domina a energia. Ela tem algum tipo de domínio de energia, né? Não no nível de desperto, mas do ponto de vista de saber mobilizar essas energias. E o JK ele tinha autoconsciência, sim, da força presencial que ele tinha, né? Gente, então, aqui para finalizar, eu gostaria só de colocar algumas questões. Nós já temos alguns lançamentos de livro e curso agendados para 2010. Então, em Brasília, nós estaremos no dia 15 de abril lançando o livro no IHDF, que é o Instituto Histórico Geográfico do Distrito Federal. E vai ser um lançamento muito interessante, porque ali é um núcleo de pesquisadores, historiadores, muito sério, e vai ter uma abertura grande também. Esse lançamento ele entrou na programação oficial dos 50 anos de Brasília, da Brasília Tour, que está fazendo isso. E dia 17 e 18 o curso vai ser no Polo IPC. Belo Horizonte, a gente já tem agendado no dia 1 e 2 de maio. Vai ser feito o lançamento na FUMEC, dia 1º, que é uma faculdade em Belo Horizonte, e dia 2 o curso no IPC. Foz do Iguaçu, a gente vai ter aqui também o lançamento. Já teve, né, aqui no CAEC, mas a gente vai fazer no Salão Internacional do Livro, que vai ter aqui, dia 8 de maio. Recife, pela Intercamp, a gente vai fazer do dia 18 ao dia 20 de maio, e Natal, do dia 21 ao dia 23 de maio também. Nós também estamos vendo algumas datas em Porto Alegre, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Então essas cidades já entraram em contato e nós estamos tentando acertar algumas datas aí. É bem provável que essa semana mesmo saia alguma data para Porto Alegre, talvez em maio ou junho, ok? Então só para vocês terem uma noção aí que o livro e o curso Autoconhecimento através de Biografias vai chegar nessas cidades e em outras, ok? Nós estamos vendo aqui algumas pessoas agradecendo. Isolete, Porto Alegre já tem previsão para o curso? Então, Isolete, essa semana mesmo a gente deve fechar, ok? A gente recebeu um convite do presidente das Unimeds do Rio Grande do Sul, que vai inclusive financiar toda a nossa viagem para que a gente possa ir e lançar o livro nesse local. E faremos o curso também no IPC. Provavelmente vai ser em maio ou junho. Essa semana mesmo já deve ter data. Procura o IPC aí que você, essa semana, daqui a 2 semanas no máximo, isso já vai estar resolvido a data, ok? Aparecida, muito interessante, bem estudado. Passado para nós a conferência. Muito bom, interessante. O que mais tem aqui? A presença de vocês nos motivam a realizar as nossas conferências semanais. Rodolfo. E aí a gente vai mais, né? Alexandre, aprendi bastante nessa aula de hoje, agradeço a assistência tarística, agradeço a todos. Gente, muito obrigado então, nosso tempo já deu, estourou um pouquinho aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero vê-los em suas respectivas cidades assim que a gente chegar
para fazer a itinerância esse ano, que a gente deve passar por muitas cidades aí para lançar o livro e fazer o curso, ok? Muito obrigado a todos e espero ter conseguido responder pelo menos razoavelmente aí as perguntas, porque o tempo é curto, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.